Nós vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, boa tarde. Muito boa tarde para você, Denise. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, com mais uma vista dessa provocativa que eu começo a minha participação nessa segunda-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Estou aqui na Fundação Getúlio Vargas, que hoje promoveu um debate acalorado sobre a reforma da Previdência, que a discussão é a pauta da vez, né? Muitas opiniões convergentes, algumas poucas divergentes sobre a necessidade, sobre a urgência da reforma da Previdência. Denise, ouvintes e internautas da Jovem Pan, quem estava presente nesse evento era o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, inclusive estava sendo aguardado aqui nesse evento, mas não veio do lado de fora. Houve até protestos, manifestações de grupos ligados a sindicatos, também trabalhadores que são contrários à reforma da Previdência. Quem conversou conosco foi justamente o Marcelo Caetano, que disse e alertou sobre a necessidade da urgência da reforma previdenciária. Segundo ele, a economia brasileira vai deslanchar se essa reforma for aprovada. O Marcelo Caetano, diferentemente do que disseram aí nas últimas horas o presidente Temer na Argentina e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em São Paulo, ainda acredita na possibilidade da aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados este ano. Inclusive, disse que o governo não está disposto a fazer novas sessões, concessões para grupos de políticos que vêm fazendo exigências para conseguir aprovar a reforma da Previdência. Segundo Marcelo Caetano, se a reforma como está for aprovada por pelo menos 10 anos, uma década, não vai mais se falar em reforma previdenciária aqui no Brasil. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. O senhor técnico, ele disse que dificilmente sai na semana que vem, mas supondo que seja no começo do ano que vem. Se aprova uma reforma, todos já disseram aqui que não é uma reforma completa e a solução do problema. Quanto tempo depois terá que se sentar à mesa novamente para discutir uma nova reforma da Previdência? Aprovando a reforma da Previdência tal como está na emenda aglutinativa, a próxima administração não necessitará discutir o tema da reforma da Previdência. No primeiro mandato ou no segundo? Nos dois mandatos. Nos dois mandatos. Então, por 8 anos a gente pode ficar sem mexer no tema. Quanto tempo você acha especificamente pelos estudos que... No próximo mandato não vai necessitar discutir a reforma. Uma década sem discutir? Uma década, um pouco mais dele. Então, Marcelo Caetano, outros toques rápidos sobre acontecimentos aqui no Rio de Janeiro, Denise. Já está seguindo para o Memorial do Carmo, que fica na região portuária do Rio de Janeiro, no Caju, o corpo da atriz Eva Todor, que morreu neste final de semana, aos 98 anos de idade, em casa. Já estava com a saúde muito frágil, muito debilitada. A cerimônia de cremação está programada para acontecer logo mais às 16 horas. E hoje também, Polícia e Ministério Público fizeram uma grande operação, na verdade a segunda etapa daquela operação Límpidos, que investiga a relação escusa, promíscua e ilegal entre clubes de futebol, torcidas organizadas e cambistas. Mais 4 foram detidos, entre eles o Arthur Mahmoud, que era assessor do presidente do Fluminense, Pedro Abad. Como é que funcionava, Denise? Os clubes pegavam ingressos de gratuidade do jogo de futebol, repassavam as facções, as torcidas organizadas, parte desses ingressos ia para cambistas e depois todo o lucro auferido era rateado. Pode isso, Denise? Não pode, né, Viga? Mas está difícil achar uma área do país em que não tem esse tipo de problema, não é? Porque quando pega futebol, você tem dúvidas em relação a sorteio da Copa do Mundo, escolha de estádios, as verbas que foram destinadas a essas construções. Aliás, nós temos a cúpula do futebol toda envolvida, não é? Não só do futebol, porque aí também pega a Olimpíada.